Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um seminário do IPES, Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas da Universidade Católica de Santos. Hoje, finalizando a sequência dos seminários desse primeiro semestre de 2021, nós temos a grata satisfação de receber como ministrante do nosso seminário o professor mestre Marco Antônio Cismeiro Bumba. Vou ler brevemente o currículo do professor Marco Bumba para a gente ter uma ideia, da extensão do seu conhecimento e da sua vivência na área química. O professor Marco Antônio Cismeiro Bumba possui graduação em bacharelado em Química e licenciatura em Química em 1986 e mestrado no programa de pós-graduação em Química, todos pela Universidade Federal de São Carlos. Experiência de 7 anos nos laboratórios de pesquisa de Química Analítica e Inorgânica da Universidade Federal de São Carlos. Trabalhou por 5 anos como químico analítico no Laboratório de Bromatologia e Farmacologia do convênio FUNCAMP Receita Federal, na pesquisa e desenvolvimento de métodos de análise para produtos exportados e importados. Atualmente é professor na Universidade Católica de Santos, nos cursos de Química Tecnológica, Licenciatura em Biologia, Engenharia de Produção, Engenharia Ambiental e Engenharia de Petróleo. Tem ampla atuação em diversas atividades educacionais, como professor universitário, professor de diversas escolas de ensino médio, orientação de trabalhos de conclusão de curso e de iniciação científica nos cursos de graduação da Universidade Católica de Santos. Participação em bancas e comissões julgadoras desta universidade, participação em simpósios e congressos. Membro do grupo de pesquisa de biotecnologia na Universidade Católica de Santos. Membro dos núcleos docentes estruturantes dos cursos de Química Tecnológica, Engenharia de Produção Ambiental e de Petróleo. Membro do Comitê de Iniciação Científica, COIC, da Unisantos, atualmente desenvolve pesquisa de doutorado na área de saúde coletiva aqui na nossa universidade. O tema de hoje, do professor Marco Antônio Cismeiro Bumba, é Química, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Desafios e Oportunidades. Gostaríamos muito de agradecer a presença e a apresentação do professor Marco Antônio Cismeiro Bumba, com uma grata satisfação de fazer a apresentação desse meu grande amigo de mais de 30 anos, uma pessoa do bem e que tem um baita conhecimento na área química e na área de meio ambiente. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez e tenho certeza que vocês aproveitarão bastante toda a conversa que o professor Marco Antônio Cismeiro Bumba terá conosco. Obrigado. Olá para todos, sejam bem-vindos a mais um seminário do IPES. Inicialmente agradecer pela apresentação realizada do Comitê de Iniciação Científica do COIC em relação ao seminário, Também falar que aí do lado de vocês, aí no canal do YouTube, tem um chat em que vocês podem disponibilizar seus comentários. Por favor, façam comentários. Algumas dúvidas que vocês tiverem, algumas perguntas e questionamentos, por favor, coloquem aí no chat, ok? Inicialmente, nós vamos, nesse nosso seminário, que é a Química, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Desafios e Oportunidades, nós vamos dividi-lo em 3 partes. Na parte inicial, nós vamos mostrar os principais problemas ambientais atuais, normalmente causados por desrespeito às normas ambientais pelas empresas, por descarte incorreto de materiais e pelo próprio consumismo e outras coisas que nós vamos citar. Então, inicialmente, essa primeira parte será essa. Na segunda parte, nós vamos falar qual o papel da química, na ajuda para esses problemas, qual o papel também relacionado à parte de química ambiental, engenharia ambiental, que ela pode ajudar. E a terceira parte, nós vamos dar alguns exemplos práticos, que já são realizados, algumas pesquisas que estão sendo realizadas, inclusive dentro da Universidade Católica de Santos, que procuram minimizar ou procuram ajudar a esse grande problema, de como conseguir o desenvolvimento sustentável em nosso planeta. Tá bom? Inicialmente eu pergunto para todos: o que nós estamos fazendo com o planeta Terra?
o que nós estamos fazendo com o nosso meio ambiente, né? Nessa corrida desenfreada de produção, nessa corrida desenfreada de consumismo. Não pensamos muitas vezes antes de lançar uma nova molécula no meio ambiente, um novo composto no meio ambiente. O que nós estamos fazendo com o meio ambiente? Tá? Hoje, não podemos esquecer que nós somos uma sociedade que é movida pelo consumo, né? Vocês estão vendo 3 imagens aí, né? A imagem central, vocês estão vendo a cabeça de muitas pessoas só pensam na parte de consumismo, de roupas, de eletrodomésticos, de celulares, né? E tudo isso a gente tem que ter um preço, tá? Tudo isso tem um preço porque ela exige, como maior consumo, exige maior produção, né? E também exige uma nova pesquisa, né? Mudanças de hábitos de consumo das pessoas, tá? Do lado esquerdo de vocês veem aí uma coisa comum que acontece, as pessoas comprando compulsivamente, às vezes pela internet, né, comprando sem pensar, muitas vezes sem necessidade, né? E do lado direito também a mesma, uma figura semelhante aí, uma charge diferente, semelhante aí, tá? Isso tem muito a ver com o nosso assunto, porque o lado do consumo implica numa maior produção, e uma maior produção implica numa empresa produzindo muitas vezes sem seguir as normas que seriam ideais para um desenvolvimento sustentável. E é isso que a gente vai procurar falar, tá? Então a gente tem que diferenciar inicialmente o que é consumo e o que é consumismo, tá? O consumo seria o que? O ato de consumir, de gastar riquezas que é produzida pela sociedade. O consumo, a gente pensa em algo que é necessário, que é evitar, que não é, que é inevitável. Tá? Agora é diferente do consumismo. O que é o consumismo? O consumismo é o consumo geral de produtos, né? Você adquirir coisas, artigos que são secundários e que não são essenciais para a nossa subsistência. Um exemplo que eu sempre falo nas aulas as pessoas muitas vezes trocam de celular simplesmente porque nasceu saiu um novo modelo, né? Então a pessoa já troca de celular, não pensa que aquilo ela acabou consumindo matéria-prima do meio ambiente, acabou gerando um processo de produção. Então existe essa diferença entre consumo e consumismo, tá? Quais as consequências do consumismo? Olha aqui do lado esquerdo mais uma charge, né? O celular da moda, acabei de falar, né? Vou comprar um novo celular da moda, né? Do lado direito, aquela situação de comprarmos muitas coisas sem ter necessidade. Então, um pinguim justificando para o outro que está comprando uma geladeira porque só estava 12 vezes no carnê, né? E embaixo uma questão muito séria, muito triste, as diferenças sociais que se causam, né? Do lado esquerdo vocês estão vendo uma figura de uma pessoa falando que o iPhone dela está tocando, e do lado direito uma pessoa totalmente desprovida de possibilidades socioeconômicas, financeiras, o iPhone dela está tocando, né? Então tudo isso a gente tem que interligar nessa parte de desenvolvimento sustentável, porque isso faz parte do desenvolvimento sustentável, tá? A pergunta continua: o que nós estamos fazendo com o nosso planeta Terra? Nós temos 2 imagens aí muito fortes, né, da poluição do ar. À direita nós estamos vendo aí uma imagem de chaminés, né, soltando fumaças. Aqui na Baixada é só vocês passarem nos polos petroquímicos aqui de Cubatão, muitas vezes vocês veem essa fumaça, tá? Eu lembro que década de 80, né, quando eu era adolescente, né, ou tinha 17 anos, 18 anos, né, a quantidade de fumaça era muito maior. Eu olhava em direção a Cubatão, tinha uma mancha avermelhada no céu, que era a quantidade de gases que eram jogados na atmosfera. E a parte ambiental, a parte de legislação não era muito bem seguida, né? Não era muito rigorosa, né? Então essa quantidade de poluição, que tanto Cubatão foi considerada a cidade mais poluída do mundo por um bom tempo. Do lado esquerdo vocês estão vendo uma figura, né? Uma figura provavelmente da China, em que a China, junto com os Estados Unidos, são responsáveis por 50% das emissões mundiais de gás carbônico, né? Aproximadamente 25% a China, 25% os Estados Unidos, pelo grande volume de produção
de aço, né, de cimento, né? Algumas histórias que eu também conto aos meus alunos, algum tempo atrás, né, na China, né, na época das Olimpíadas da China, chegaram a pensar em fazer chover, tá? De forma forçada, borrifando as nuvens com o material apropriado, para que eliminasse essa poluição atmosférica e as pessoas, quando chegassem para visitar a Olimpíada, tivessem um ambiente mais limpo de forma errada, né? De forma falsa. Tá? Então são situações aí complicadas. Né? Poluição do solo, vocês estão vendo aí do lado esquerdo uma imagem de um lixão, né? E do lado direito uma outra imagem bem triste, o lixão, os urubus, né? Eu cheguei a subir em um lixão, né? Conheci um lixão, vi situações tristes, vi pessoas se alimentando aos lados de urubus, né? Então pode parecer que não, mas isso também tem a ver, porque uma dos preceitos do desenvolvimento sustentável é dar condições de vida adequadas a toda a população, né, de saúde. Então eu cheguei a ver essas cenas aí, tá? Vocês estão vendo poluição das águas. O que nós estamos? Continuamos com a pergunta: o que estamos fazendo com o nosso planeta? Aí vocês estão vendo plásticos no oceano. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais à frente, né? E à direita vocês estão vendo o que? Vocês estão vendo descarte de canos, provavelmente de indústrias, que por muitas vezes não seguem as legislações e descartam metais pesados, descartam corantes, descartam efluentes de diversas formas, descartam de forma desordenada no meio ambiente, tá bom? E aí polui esse rio, e esse rio se torna impraticável para pesca ou para qualquer outra atividade, tá? Alguns exemplos razoavelmente recentes, né? Nós temos duas imagens aí, o desastre de Mariana, né? Estamos vendo como ficou o Rio Doce quando teve o desastre de Mariana. Talvez vocês lembrem que a Mariana existia uma barragem para contenção da lama que era retirada da mineração lá, ok? E essa barragem, ela se rompeu e toda o descarte que era tirado dessa mineração, ela foi descartada não, ela foi jogada no rio. E aí vocês estão vendo uma imagem do rio como ficou, e aí do lado direito vocês estão vendo uma imagem, toda essa lama também invadiu as cidades, né, ali próximas, os vilarejos ali próximos. Por muitos e muitos anos este rio ele não vai se recuperar. Não sabemos nem se ele vai se recuperar. Tá? Talvez daqui a 30 anos, 40 anos, possamos talvez ter um rio recuperável, mas por muito tempo não. Tá? Pouco tempo depois, teve um desastre semelhante em Brumadinho. Né? Mais duas imagens, o rio de lama que foi formado ali, né, em Brumadinho, era uma situação semelhante à Mariana. Né? Aí do lado direito vocês estão vendo uma pesquisadora fazendo uma análise da quantidade de metais e poluentes que foram jogados no rio. Eu costumo falar com meus alunos que quando essas barragens se romperam, foi jogado toda a tabela periódica de uma vez só no rio, né? Mas principalmente metais pesados, né? Que são de extrema periculosidade para a saúde humana. Tá? Outro problema que o ser humano causa é o aquecimento global, pelo esse consumo desenfreado, essa produção desenfreada. Tá? A gente tem algumas imagens interessantes aqui, tristes. Né? Vocês estão vendo a imagem do canto esquerdo, vocês estão vendo uma imagem do Alasca, né? De uma geleira. Né? A foto de 1909 é uma foto coberto de gelo, e a mesma local, a mesma região em 2004 já sem gelo nenhum. Né? A imagem abaixo, no canto esquerdo inferior, vocês estão vendo uma foto aérea, né, de satélite. Tá? Essa foto ela é de 1980 e outra de 2012, mostrando a diferença do Polo Norte entre a quantidade de geleira. Né? Do lado direito estão também fotos reais. Né? Vocês estão vendo aí em cima um urso branco, né? Um urso polar, em cima do que sobrou de gelo. Provavelmente ele estava
no lugar que havia gelo, esse gelo se desprendeu e esse gelo começou a adentrar pelo mar e derreter. Vocês podem ver que ele está magro porque ele não está se alimentando, ele está há quanto tempo, não sabemos que ele está aí. Quando acabar esse gelo derreter, ele vai cair na água e vai morrer porque ele vai estar no meio do oceano. E a mesma coisa aqui, vocês estão vendo uma imagem de uma geleira que se desprendeu, um pedaço de geleira que se desprendeu com pinguins aí do lado embaixo, tá? Isso tudo ao aquecimento global, por quê? Porque há o derretimento das geleiras e o aumento do volume do oceano, né? Essas duas fotos são muito tristes, porque nos meus cursos de Química Ambiental e nas seminários e palestras que eu dou, eu sempre mostro essas imagens, né? Esse é um país, que é a ilha de Tuvalu, que fica no Oceano Pacífico, tá? Essa ilha é um país, né? E vocês estão vendo essa imagem, que é uma ilha com formato, ela é comprida, né? Parece apenas uma pequena porção de terra comprida. Por quê? Com o aquecimento global, derretimento das geleiras e aumento do nível dos oceanos, a água começou a subir e começou a encobrir várias partes, né? E hoje eles têm apenas essa porção de terra para sobreviver. Tem gente morando lá, lembrem-se que é um país, né? Tem gente que mora lá, né? E quem tinha condição financeira conseguiu mudar para Nova Zelândia, para a Austrália, né? Quem não tinha está lá esperando que a água cubra tudo e provavelmente morra, né? Outras ilhas no oceano também tendo as mesmas condições. Algumas ilhas são tiradas pessoas de emergência porque a água está invadindo, né? E cobrindo tudo, né? De uma forma irônica, um atleta da natação esteve aqui na Olimpíada do Brasil, não, logicamente que ele não tinha condição nenhuma de treinamento para competir, mas mais para ele, de uma forma de protesto, mostrar as condições, que ele era um país que ninguém conhecia, Tuvalu, mostrar as condições do país dele, né? Outra condição do aquecimento global, isso já é uma coisa mais regional para mostrar para vocês, né? Aqui nós estamos vendo a Avenida da Praia, próximo ao ferryboat, onde a gente pega balsa para ir para o Guarujá, né? Essa foto é de 1944, eu fui buscar nos arquivos, né? E é uma foto da construção daquele paredão, né? E essa foto já é próxima, como eu falei, próxima do ferryboat, né? Vocês estão vendo aí que tem praia ali, né? Tem um paredão, mas se vocês veem no canto direito, esquerdo, tem praia, né? O que acontece? Com o aquecimento global, essa água foi subindo. Eu lembro quando eu tinha 20 anos, ali onde era o Tertúlia, eu ia ali com praia, tinha praia ali, onde tem a churrascaria Tertúlia, talvez vocês conheçam, né? Ali em frente era praia, né? E essa água foi subindo pelo aumento do nível dos oceanos, e olha hoje, os dias atuais, fotos do mar invadindo a Avenida da Praia, às vezes chegando ali na Avenida Epitácio Pessoa, né? Aqui é uma foto próximo ao aquário, tá? Vocês estão vendo aqui, essa foto praticamente não tem praia ali agora, né? Próximo ao aquário, tá? Então, comparando uma situação anterior, né? Aquela foto que vocês viram lá, próximo a ferryboat, que tinha praia, hoje ali já no aquário não tem mais praia, né? Praticamente. Outro problema ambiental causado pelo homem é a destruição da camada de ozônio, né? Os CFCs, os clorofluorocarbonetos, eles foram até certo ponto benéficos porque ele possibilitou a existência de geladeiras e ar-condicionados, aquele gás que é utilizado no motor de geladeiras e ar-condicionados, né? Os clorofluorocarbonetos, CFCs, também os jatos em sprays, aerosóis, vocês estão vendo nas fotos aí. Só que por volta de 1973 descobriu-se que esses CFCs estavam destruindo a camada de ozônio, o nosso famoso O3, né? Que protege o planeta Terra dos raios ultravioletas do Sol, tá? Que protege dos raios ultravioletas e que mantém a vida por isso, né? Os cientistas entraram em briga, né, em confronto com as grandes empresas produtoras dos CFCs, tá? E até que houve o protocolo de Montreal em 1987, tá? Em que a partir de 1989, 2 anos depois, todas as empresas estavam proibidas no mundo
né? 187 países fizeram parte do Protocolo de Montreal. Todos os países estavam proibidos de produzir CFC e utilizar para ar-condicionado, geladeiras, aerossóis, aqueles desodorantes aerossóis, tá? E de 1989, olha o tempo que demorou. 2016, os cientistas descobriram a primeira diminuição real do buraco da camada de ozônio. Isso é uma das poucas coisas ambientais que nós estamos conseguindo retomar, tá? O problema da camada da falta do ozônio para proteger é a quantidade de câncer de pele que está aumentando em regiões onde esse buraco da camada de ozônio é mais intenso. Outro problema ambiental sério é a chuva ácida. O que causa a chuva ácida? A chuva ácida ela é causada pelo uso principalmente pelo uso de combustíveis fósseis, né? Combustíveis fósseis derivados de gasolina, derivados carvão, tá? A queima desses combustíveis fósseis, seja no transporte, automóveis, caminhões, tratores, né? Trens, ou a queima também em empresas para uma forma de obtenção de energia, acaba liberando gases à base de nitrogênio, que é os óxidos de nitrogênio, os óxidos do enxofre, e eles, ao encontrarem a água das nuvens, eles formam um ácido sulfúrico, ácido nítrico, tá? E esse ácido sulfúrico e o ácido nítrico, eles precipitam na forma de chuva ácida. Para vocês terem uma ideia de uma escala de acidez, né? A escala de acidez vai de 0 a 14, onde 7 é neutro, né? A chuva ácida tem um pH por volta de 2, entre 2 e 3, que é o mesmo pH do suco gástrico do teu estômago, né? É um pH extremamente ácido, e essa chuva ácida precipita em muitos lugares onde tem poluição ainda, né? E aí as consequências da chuva ácida, a gente vê, por exemplo, fotos clássicas, monumentos. Os monumentos muitas vezes são feitos de carbonato de cálcio, calcário também, e esses monumentos eles acabam derretendo, né? Eles reagem com a chuva ácida. Vocês estão vendo a foto de uma estátua na Europa, antes e depois de tempos de chuva ácida, embaixo também uma estátua sendo consumida pela chuva ácida, né? Outro problema que ocorre quando essa chuva ácida cai em florestas, as folhas caem, inicialmente as folhas caem, não caindo as folhas, não se realiza fotossíntese, não realizando fotossíntese, a floresta desaparece, as árvores morrem, tá? Chuva ácida também cai em rios, em lagos, alteram o pH, alteram a acidez, e os peixes eles são extremamente sensíveis a pequenas variações de pH. Então, pequenas variações de acidez com a caída da chuva ácida, ocorre a morte dos peixes, como vocês estão vendo aí na foto, tá? Outro problema também, vocês estão vendo uma foto real de uma planta após uma chuva ácida ter caído. Ela começa, esse é o primeiro estágio, né? A chuva ácida começa a cair, começa a acabar com as plantas, né? com as folhas. Essas folhas caem, como eu falei anteriormente, e caindo as folhas, a árvore não faz mais fotossíntese, a planta não faz mais fotossíntese, e o vegetal morre. Esse eu considero, junto com o aquecimento global, o pior problema ambiental de hoje, que é o descarte incorreto do plástico. Vamos ser bem justos agora, que o problema não é o plástico em si, o problema é o que nós fazemos depois do uso, né? O plástico ele veio para substituir com benefícios várias coisas, né? Substituir vidros, substituir madeira em diversas situações, materiais que precisam de resistência, durabilidade. O plástico ele tem essa vantagem, ele não se degrada com facilidade, mas também é o grande problema, essa não degradação com facilidade também é o grande problema dele. Agora, o grande problema é o homem que não descarta de forma adequada. Esse plástico ele pode ser reciclado, ele pode ser reutilizado, né? Tem várias formas que nós podemos fazer, e também nem tudo precisa de ser de plástico, né? Hoje, mas a gente está vivendo num mundo de plástico. Vocês olharem em volta
de vocês aí nesse momento, a capinha do celular é de plástico, parte do teu computador que você está é de plástico, a caneta Bic que você está aí do seu lado é de plástico, o copinho é de plástico. Nós estamos vivendo num mundo rodeado por coisas de plástico. Parte dos automóveis, de dentro da estrutura do automóvel é de plástico, tá? Então estamos vivendo num mundo de plástico, tá? E esse descarte incorreto, às vezes descarta-se no rio, esses rios desaguam no mar e formam as famosas ilhas de plástico. Tá? Essas ilhas de plástico, elas são grandes aglomerações de plástico, que esse plástico fica na superfície, impedindo a oxigenação, porque se o plástico fica, ele começa a se decompor muito levemente, começa a formar uma película, parece uma gelatina que fica em cima, tá? Impede a oxigenação, os peixes não recebem essa troca gasosa com o meio ambiente, não respiram. Nas regiões que tem essas ilhas de plástico, praticamente não há vida nenhuma, né? Então essas ilhas de plástico são uma realidade nos oceanos, né? Nós temos uma ilha de plástico que é chamada Grande Mancha de Lixo do Pacífico. Ela tem aproximadamente 1,6 milhões de metros quadrados, tá? E a estimativa é de 79 mil toneladas de plástico. O tamanho dessa mancha de plástico é 2 vezes mais ou menos a área da França. Tá? E é desse aspecto aí que vocês estão vendo na imagem. Por que formam essas ilhas de plástico? Quando o plástico é descartado ou pelos navios ou através dos rios que desaguam plástico no mar, tá? Quando eles encontram correntes marinhas, como vocês estão vendo aqui algumas correntes, figuras de algumas correntes, essas correntes de forma circular, elas mantêm o plástico em uma determinada região e eles não saem dali. Então ficam retidos naquela região, tá? E não saem mais dali. Tá? Algumas fotos, talvez vocês já tenham visto, né? Aí do lado esquerdo vocês estão vendo, do lado direito vocês estão vendo 2 tartarugas, muito provavelmente quando elas eram bem pequenininhas, esse anel entrou no corpo delas e não saiu mais, e elas cresceram, só que como o plástico não rompe, né, deve ser um plástico, um material muito forte, elas ficaram com o corpo deformado, né? Então onde tem o anel, onde tem a parte de plástica, não se desenvolve, ela não desenvolve. São fotos bem complicadas, bem tristes de ver. Eu já vi vários filmes na internet de animais sendo resgatados por pescadores que com benevolência tiram, às vezes eles têm um plástico preso que impede eles de se alimentar, que é uma foto como essa, ó. Tá, isso é uma foto, de certa forma, até meio comum. O plástico, o animal marinho, ele confunde às vezes o plástico que é prateado, ele brilha, ele confunde com um peixe e ele vai tentar abocanhar e acontece essa situação daí, tá? Falamos dos principais problemas, agora vamos entrar. O que a química pode fazer para isso, né? Lembra que nós falamos que o começo era desafios e oportunidades, tá? O que a química pode fazer? Bom, a química ambiental é uma ciência multidisciplinar, porque ela envolve a química, ela envolve a biologia, ela envolve a parte de ecologia, a parte de engenharia ambiental, todas elas trabalhando de uma forma comum para poder auxiliar esse problema que nós estamos acontecendo, tá? Existem processos químicos, né, que a química estuda, que ocorrem mudanças no meio ambiente. Tem 2 tipos de processos. São os processos naturais e os processos antropogênicos, né? Todos esses processos, eles causam problemas para o meio ambiente, seja natural, seja antropogênico, tá? Então as mudanças naturais são os fenômenos da natureza. Tempestade de areia, erupção de vulcão, queimadas naturais. Existem queimadas naturais em épocas muito secas, às vezes acontece começar a pegar fogo, né, nas florestas, ciclos com diferentes mudanças de temperatura, mas existem as atividades antrópicas, que é o aquecimento global, tá? A poluição, tá? A chuva ácida, né? A destruição da camada de ozônio. Isso são atividades que são causadas pelo homem. Tá? Os processos antropogênicos, eles podem causar danos ao meio ambiente e ao homem, e causar graves problemas ambientais. Tá? E aí a química do meio ambiente, qual é o objetivo principal dela? É melhorar a qualidade de vida em nosso planeta.
Esse é o objetivo principal da química do meio ambiente. A química ambiental, como nós falamos, é uma ciência multidisciplinar. O que ela faz? Ela sugere, ela estuda, ela pesquisa práticas sustentáveis. Para que essas práticas sustentáveis? Para a diminuição da poluição ou para a diminuição dos impactos negativos da atividade humana. Esse é o papel da química ambiental, esse é o papel da engenharia ambiental e de todas as áreas correlatas que nós temos aí. É um trabalho conjunto, tá? A engenharia química, a engenharia ambiental, a engenharia de produção, o direito ambiental, que eu não acabei não escrevendo aí, mas o direito ambiental, né? Trabalhando junto com as ciências, com a química de materiais, com a química analítica, que procura monitorar a quantidade de poluentes que são descartados, seja no solo, seja no rio, seja no ar, né? Com a biologia, né? É um trabalho conjunto entre todas as áreas, né? Qual é o objetivo? Como se fazer esse trabalho conjunto? Precisamos monitorar, quer dizer, acompanhar a poluição que é lançada, né? Precisamos monitorar essa poluição, precisamos controlar de alguma forma, minimizar o lançamento de resíduos, né? Remediar, quer dizer, se for inevitável lançar resíduos, precisamos fazer como vamos fazer para remediar, tratar, dispor esse resíduo quando ele não é possível de alguma forma reaproveitá-lo, né? Então tudo isso a gente tem que fazer com a poluição, né? E para isso a química tem um papel fundamental. A química desenvolve novos produtos, tá? Ela pensa, eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco, né, do que a química pode fazer sobre isso, mas ela desenvolve novos produtos, com menor toxicidade, né? Ela planeja novas rotas de síntese, quer dizer, planeja novas formas de produzir novas moléculas dentro de uma indústria ou dentro do laboratório. Ela monitora, quer dizer, ela controla o nível de poluição. Ela sugere ideias de reutilização de materiais, de reciclagem de materiais e também sugere novas formas de tratamento de resíduos. O grande problema que nós temos da química ambiental é tentar equalizar as ideias da química ambiental com o contexto socioeconômico. Por quê? Dê uma olhada na figura que a gente está mostrando aí, ó. A industrialização, veja do lado direito, embaixo, inferior direito, perdão, a industrialização, a novos produtos, ela acaba alterando, a maior parte das vezes, para melhor a qualidade de vida. Porém, a industrialização, ela gera poluição. E essa poluição, esses resíduos, também alteram a qualidade de vida. Então, a industrialização, a produção, novas tecnologias, ao mesmo tempo que ela melhora a qualidade de vida, mas ela também interfere diretamente com a produção de poluição, também nessa qualidade de vida. Então, o desafio da química ambiental como ciência multidisciplinar, é manter um equilíbrio entre a industrialização e a qualidade de vida. Como? A gente vai precisar reavaliar fontes de energia, trocar o carvão por energias renováveis como a eólica, como a solar, né, como movido por hidrogênio, descobrir novos materiais, trocar os plásticos convencionais de petróleo por bioplásticos, vamos falar um pouquinho daqui a pouco para vocês. A química também tem que pensar sempre, quando ela vai lançar uma nova molécula, qual o impacto que ela vai ter sobre o novo meio ambiente quando ela vai lançar um novo produto. E principalmente pensar num desenvolvimento sustentável. Tá? O desenvolvimento sustentável, pessoal, ela é um equilíbrio entre a economia, a sociedade e o ambiente. Tá? A economia e a sociedade, elas estão ligadas por bens e serviços, né? E a economia e o ambiente pelo uso de materiais e energia, né? Então tem que fazer esse equilíbrio, né, entre esses três parâmetros, economia, sociedade e ambiente, de modo a que o desenvolvimento sustentável seja atingido. Mas a gente falou em desenvolvimento sustentável, só que a gente não definiu ainda. O que é desenvolvimento sustentável? A Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento,
que faz parte da ONU, em 1987, ela definiu o desenvolvimento sustentável como aquele que supre as necessidades do presente sem comprometer habilidades das gerações futuras ou suprir suas próprias necessidades. Traduzindo, vamos usar o que o planeta Terra tem hoje, mas temos que deixar o planeta Terra tão bom ou melhor para gerações futuras. Esse é o desenvolvimento sustentável. Precisamos pensar que recursos naturais são limitados. Tratamos o planeta Terra como recursos infinitos. Nós temos todos os recursos, nós temos água de forma infinita, nós temos minerais de forma infinita, mas não. As nossas reservas minerais, a nossa área de cultivo, a nossa água doce e potável, a nossa energia é finita. Não há um desenvolvimento realmente sustentável se a gente não pensar dessa forma. Tá? A gente não pode simplesmente... É como se a gente chegasse na despensa de casa e nunca comprasse mais nada. Achasse, eu tenho minha despensa está cheia para sempre. Eu tenho feijão, tenho arroz, tenho açúcar, eu não preciso fazer nada. O planeta Terra é assim. O planeta Terra, os recursos dele são finitos. Nós temos que pensar dessa forma. E a química sustentável tem várias correntes que estão, a gente vai falar um pouquinho sobre duas delas, né? A química limpa, a prevenção da poluição, a produção mais limpa, que também ela está dentro da engenharia de produção, a química ecoeficiente e a química verde. São correntes de ideias, correntes de pensamentos que estão trabalhando hoje por esse desenvolvimento sustentável. Tá? Como é que a gente desenvolve uma química verde, por exemplo? A química verde ela precisa ter incentivo do governo. Para quê? Porque tudo isso as empresas precisam gastar com pesquisa, as universidades precisam gastar com pesquisa, então precisa ter um incentivo monetário. Né? Ela precisa ter uma ligação forte com a parte industrial, com a tecnologia, para que a indústria possa produzir de uma forma verde, de uma forma sustentável. Ela precisa da academia, quer dizer, ela precisa da universidade para fazer pesquisa e ela precisa de educação do povo. Não adianta a gente trabalhar com uma empresa se você na rua fica jogando lixo o tempo todo de forma inconsciente na rua. Tá? A química e o meio ambiente, a visão tradicional é o quê? De comando e controle. A gente tem a química analítica, a físico-química e noções, ciências ambientais, que é o quê? Para a gente só controlar aquilo que está jogando na atmosfera, que estamos jogando no solo e aquilo que estamos descartando no rio. Isso é a química tradicional, a visão tradicional. A visão verde não é se preocupar com o resíduo, que vai apenas quanto que eu vou jogar, é prevenir a poluição. Então a química, as várias áreas da química, orgânica, inorgânica, materiais, ciências ambientais, tecnologia, tem que se preocupar com a prevenção de poluição. Essa área da visão verde tem a definição da química verde, né? A química verde é desenvolver substâncias químicas, né, de modo que a gente possa reduzir ou de qualquer forma eliminar impactos ambientais. Para isso deve-se considerar a sustentabilidade, reduzir desperdício, usar matérias menos tóxicas e tem que melhorar a eficiência do processo. Então a química verde é, acima de tudo, produzir materiais de modo que você reduza o desperdício, de modo que você use matérias-primas menos tóxicas e produza, né, materiais, substâncias que menor impacto para o meio ambiente. Isso também está ligado a um conceito chamado produção mais limpa que tem na engenharia de produção. Tá? Esse conceito de produção mais limpa, essa pirâmide invertida, vocês estão vendo que as prioridades, vejam lá na parte de cima da pirâmide, qual é a prioridade da produção mais limpa? É não gerar resíduo. Se não for possível não gerar resíduo, reduzir ao máximo a quantidade de resíduo. A outra, se não conseguir reduzir tanto, que esse resíduo possa ser reutilizado dentro da própria empresa. Se ele não puder ser reutilizado dentro da própria empresa, ele pode ser reciclado e reutilizado para fazer outro produto ou reutilizado num outro processo. Vou dar exemplos daqui a pouco. Se não for possível nenhuma dessas opções, reduzir, reutilizar, reciclar, que ele seja tratado e aí, por fim, a última prioridade é o descarte. Mas tem que ser um descarte consciente, um descarte do material tratado. Tá?
O que podemos fazer? Então nós já falamos dos problemas ambientais, agora a terceira parte. O que a gente pode fazer? Quais são as ideias, né, que nós podemos fazer? Exemplo de reciclagem externa. As empresas que fabricam aço, a Usiminas aqui na Baixada Santista, né, quando ela fazia aço, agora ela está só com uma parte de laminação, uma das partes do processo, né, mas nós temos outras empresas de aço no Brasil e no mundo também, elas produzem aço, e uma das etapas, a primeira etapa, que chama-se o alto forno, ela produz uma escória. O que é a escória? É um resíduo. E esse resíduo, antigamente, ele era simplesmente descartado, né, nos lixões, né, simplesmente descartado. Descobriu-se que esse resíduo ele pode ser usado como matéria-prima para fazer cimento. Então, vou dar um exemplo. A escória, tá, das indústrias de aço, né, da escória de alto forno, ela é comprada, por exemplo, pela Votorantim, que ela usa para fazer cimento. E aí, além de não ser descartada no meio ambiente, essa escória ainda elimina uma etapa do processo da indústria de cimento, uma das etapas mais poluentes da indústria de cimento. A utilização da escória ela elimina. Então, duplamente ela age de forma boa, o reutilizar esse material, tá? Outro exemplo também bem conhecido é a reutilização de pneus. Os pneus também têm um tempo de decomposição muito grande. Boa parte dos asfaltos que são sintetizados, são feitos hoje, tem pneu que é triturado e misturado nessa mistura asfáltica, tá? E você faz um asfalto de melhor aderência, porque ele tem borracha, então ele adere melhor ao pneu, faz com que o carro renda mais, gasta menos gasolina, além do que você dá um destino para esse asfalto. O último dado que eu tinha, a Ecovias aqui que sobe para São Paulo, né, tinha 80 km já de um asfalto ecológico, já boa parte daqui do nosso asfalto para São Paulo já era um asfalto ecológico, tá? Outro exemplo é você reutilizar garrafas PET, né? Vocês estão vendo aqui, a garrafa PET pode ser usada para várias coisas. Uma das coisas é fazer camisas. Vocês estão vendo do lado direito uma embalagem, aí dentro tem uma camisa, é uma camisa da seleção brasileira. Por muito tempo a seleção brasileira usou uma camisa ecológica, que ela era feita com garrafa PET. Logicamente que não tinha a sensação, existe um processamento, né? Não tem a sensação. Imagina vocês vestirem uma garrafa PET, a sensação de uma garrafa PET, mas ela era processada, então em vez dela ir para o meio ambiente, ela era utilizada para fazer camisa. Ainda é utilizada para fazer camisa. Agora vamos falar das oportunidades aqui da Unisantos. Pesquisas que são realizadas ou já foram realizadas aqui na Unisantos, tá? O Instituto de Pesquisas Científicas tem a sua área de Química Ambiental e fazem bastantes pesquisas. Por exemplo, uma das pesquisas que é desenvolvida dentro do IPES é a utilização de resíduos para tratamento de efluentes industriais. O que é um efluente industrial? É um resíduo que é descartado no rio. Quando a gente fala efluente, a gente está pensando em a parte líquida, tá? Efluentes são líquidos, resíduos são sólidos, emissões gasosas, efluentes líquidos. Então, um efluente é um efluente líquido. Então, você utiliza resíduo para tratar poluentes das indústrias. Então, existem biomassas, aqui eu estou mostrando a bagaço de laranja, mas com a mesma propriedade, o bagaço de laranja, a borra de café, a casca de banana, o bagaço de cana-de-açúcar. Esse material ele seria descartado como um resíduo, mas ele fazendo um pequeno tratamento, tá? Um aquecimento, um pequeno tratamento, triturado, como vocês estão vendo aí, se ele dentro da empresa ele for agitado com a água poluída, né? Ele retira corantes, ele retira solventes, ele retira metais pesados com uma eficiência próxima a 100%. Nós fizemos esse trabalho aqui, o IPES fez esse trabalho aqui, desenvolveu esse trabalho. Então vocês estão vendo aí do lado direito, três potinhos. O primeiro potinho é um efluente têxtil. Seria muitas empresas que trabalham com camisas, né, jogam às vezes restos de corantes no rio direto. Né? Dessa cor aí que vocês estão vendo, ou até mais escuro, né? Se você, antes de você fizesse isso, você fizesse uma agitação dentro da estação de tratamento de efluentes da empresa com um resíduo, você conseguiria retirar praticamente, vocês estão vendo as imagens aí, uma sequência da retirada, né? No final vocês veem água praticamente sem resíduo nenhum.
Tá? E a gente consegue, não só visual, mas a gente consegue, por equipamentos, provar que praticamente 100% do efluente, do resíduo é retirado utilizando esse bagaço de laranja. Que o mesmo comportamento com borra de café, o mesmo comportamento com casca de laranja, banana, fibra de coco, aquela parte branca que a gente compra. Qual a vantagem disso, pessoal? Nós estamos resolvendo dois problemas. Nós estamos resolvendo problemas, estamos tratando um efluente com material de baixo custo e estamos evitando que um outro material, que é esse resíduo, essa biomassa, seja descartado no meio ambiente. Ela tem uma função. Eu costumo falar que a gente usa lixo para tratar lixo, né? O resultado é excelente que ele é obtido, tá bom? O resultado é excelente. Outra pesquisa que já foi realizada aqui na Uni Santos é a transformação de óleo de fritura em biodiesel, né? No nosso laboratório, nós pegamos óleo da cantina, vocês estão vendo a foto do lado esquerdo, é óleo da cantina, tá? E através de uns processos que foram feitos no laboratório, transformamos em biodiesel, né? Vocês estão vendo aí a foto do lado direito, a parte de cima é biodiesel e a parte de baixo é glicerina, que ela pode ser usada, por exemplo, como hidratante, né, nos produtos hidratantes, né? Após um tratamento, depois, né, ela pode ser usada, né? Então, o óleo de fritura, ele vira o biodiesel. Qual a vantagem? Primeiro, esse óleo não vai para a natureza, não polui. Segundo, você não precisa usar óleo de petróleo, porque o óleo de petróleo não tem o sentido logística reversa, ele não volta para o processo produtivo. Queimou óleo de petróleo, diesel de petróleo para mover ônibus, caminhões, tratores, forma CO2 e esse CO2 fica no meio ambiente. Quando você utiliza biodiesel, esse biodiesel ele vem de uma planta, um óleo que foi de fritura, que é óleo vegetal. Para você ter de novo esse óleo vegetal, seja um óleo de soja, seja um óleo de milho, seja um óleo de amendoim, você precisa plantar. E essa planta, ela faz fotossíntese, então ela absorve parte do gás carbônico. Então forma como se fosse um ciclo. Você queima o biodiesel solta gás carbônico, porém você precisa plantar, né, soja, milho, amendoim para fazer o óleo, para fazer esse ciclo fechado. O CO2 produz, através da fotossíntese é absorvido e assim vai. Tá bom? Outra pesquisa realizada na Uni Santos, né, pela Uni Santos, foi as estações de tratamento do esgoto. Elas, após tratar o esgoto, sobra-se um lodo. Esse lodo é cheio de material microbiológico, tá? Esse lodo, caminhões e caminhões diários, eles são enviados para o aterro sanitário. Descobriu-se que a gente pode usar esse lodo para substituir um fertilizante. Então, em vez da gente comprar um fertilizante, resolvemos um problema também, porque a produção de fertilizantes é extremamente poluente. É uma indústria extremamente poluente. Nós temos aqui em Cubatão também algumas empresas que fazem fertilizantes, né? E é um processo muito poluente. Você pode usar o lodo da estação de tratamento do esgoto, quer dizer, o que sobra, depois que você trata o esgoto, que você devolve o esgoto para o rio tratado, sobra esse material sólido, pastoso, você reutiliza para usar como fertilizante. Vocês estão vendo aí, ó, do lado direito, isso aí na estufa que nós fizemos aqui na Uni Santos, né? São plantas que cresceram com o lodo de estação de tratamento de esgoto. Nós fizemos uma comparação com fertilizante fertilizante comprado, né, de empresas, e o lodo deu um crescimento melhor, a planta cresceu melhor ainda. Então nós resolvemos mais um problema aí, tá? Essa pesquisa que eu adoro também, todas as pesquisas, que é a pesquisa de bioplásticos e biofilmes, que a Uni Santos também desenvolve, tá? O que é essa pesquisa? Todos nós sabemos que os plásticos convencionais, eles são feitos a partir do petróleo, né? E dependendo do tipo de plástico, eles demoram 100, 200, 300, 400 anos para se decompor na natureza. Nós não temos bactérias que façam parte do ciclo do plástico convencional que possa degradar ela, tá? A ideia é que fazer pesquisa em cima de materiais que possam se degradar rapidamente. Então, dentro da Uni Santos, fazemos bioplásticos de amido de mandioca, fécula de mandioca, amido de batata, né, fécula de batata, né, casca de camarão, tá? Detalhe, muitos desses plásticos utilizamos materiais que seriam jogados no resíduo, tá?
seriam descartados. E eles voltam para o processo produtivo, processo chamado logística reversa, né? Eles voltam para produzir plástico. Com detalhe, esses materiais aí nós já fizemos testes, decomposição dentro da água do mar, dentro da água do doce, na terra. 4 meses, 5 meses no máximo, ele já se degradou, ele já voltou para o ciclo da natureza. Vocês estão vendo 2 fotos de 2 plásticos sintetizados recentemente, tá? De amido de mandioca. Esses são de amido de mandioca. Esses aqui, essas fotos aqui agora, são com amido residual da casca da mandioca. Quer dizer, a casca de mandioca que iria para o lixo como resíduo, aproveita-se aquele amido e faz um plástico. Tá? E aí vocês estão vendo o plástico com amido residual da casca da mandioca. Tá? Esse aqui, o lado direito, vocês estão vendo um copinho, foi feito com bioplástico feito com casca de camarão. Tá? Do lado direito é um copinho, né? Logicamente que a gente não tem o equipamento para deixar o copinho perfeito, né? Mas foi feito com casca de camarão. O resíduo da casca de camarão virou copo. Né? E do lado esquerdo nós fizemos uma pequena sacolinha. Nossos pesquisadores aqui no IPES, né? Nossos alunos de iniciação científica, nossos alunos de trabalho e conclusão de curso, iniciação científica de ensino médio, né? Todos eles, os que trabalham nessa área. Então aqui do lado esquerdo vocês estão vendo uma pequena sacolinha. A primeira vocês estão vendo uma miniatura de sacolinha. Aí vocês estão vendo na figura do meio que é uma sacolinha mesmo, né? Que foi feita com plástico de bioplástico de origem vegetal. Tá? Por fim, pessoal, essa pesquisa com biofilme. O que é um biofilme? Quando vocês vão no supermercado, você vê aquele filme de plástico que recobre um alimento. Para quê? Se recobre esse alimento para que evite a contaminação e também evitar o contato do oxigênio com o ar, porque vocês sabem que o alimento se degrada quando está em contato com o oxigênio. Então, quando você compra, por exemplo, um frango, ele tem aquela cobertura plástica em cima. Quando você compra uma bandeja de vegetais no supermercado, ela tem aquela cobertura plástica, aquele filme plástico por cima, tá? Só que esse filme plástico também tem um tempo de degradação elevado. Ele não deixa de ser um plástico. A única coisa é que ele tem um biofilme. Ele é mais fininho, né? Só que esse biofilme ele pode ser utilizado na conservação de alimentos. Existem pesquisas de biofilmes alimentícios, que você pode recobrir o alimento com biofilme e se alimentar com ele. Então, na Unisantos, nós fizemos pesquisa de biofilmes em que nós fizemos um controle. Nós comparamos frutas recobertas com biofilme e frutas sem biofilme, e fizemos acompanhamento fotográfico da decomposição da fruta. Então vocês estão vendo ali, ó, do lado esquerdo, uma goiaba. As 2 goiabas de cima ficaram, uma semana aí sem biofilme. As de baixo com biofilme. Não degradaram. Então, há uma vantagem. Ela recobre a goiaba e possibilita que você faça um transporte. Ela protege isso daí, tá? A foto do lado direito também é a mesma coisa. Uma goiaba sem biofilme e outra goiaba com biofilme, né? Protegendo para que ela possa durar mais tempo. E é um biofilme feito com material vegetal. Quer dizer, se for feito num ambiente estéril, ele pode ser alimentício, tá? E ele não degrada, ele degrada com facilidade também. Para comparar se houve alguma interferência, né? Olha, nós cortamos a goiaba no meio. A de cima ela está se decompondo, ela não tem biofilme. A de baixo ela está perfeita, né? Então realmente ela protegeu a decomposição. A mesma coisa aqui, ó, uma outra goiaba sem biofilme. Ela amadureceu muito mais rápido que essa recoberta por um filme plástico bem fininho, né, com biofilme, tá? Aqui a mesma coisa com maçã, né? Vocês estão vendo aqui a maçã em cima com biofilme e embaixo sem biofilme. A decomposição, são 2 maçãs compradas juntas, né? Então a decomposição com biofilme é mais lenta. Vocês estão vendo também, quando abrimos a maçã, a diferença com biofilme em cima e sem biofilme embaixo. Você tem até a data. Essa maçã foi recoberta em 18 de outubro e depois ela foi cortada em 8 de novembro. Tá? Olha o tempo que essa maçã de cima durou. A de baixo já estava apodrecida, né? A outra não, perfeita. Tá? E aí fica a pergunta final. Depois de tudo que nós falamos, estamos encerrando.
Qual a solução para desenvolvimento sustentável? Qual a solução para o nosso planeta? A solução é a figura aí, ó. Só a união salva o planeta. Essa é a nossa figura. Só sociedade, empresas, empresários, todos nós trabalhando de uma forma conjunta para esse desenvolvimento sustentável, a universidade, né, a pesquisa, que a gente consegue salvar o planeta. Por quê, gente? Não existe jogar lixo fora. Porque não existe fora. Todos nós estamos no planeta Terra. Né? Do ponto de vista do planeta, não existe essa situação de jogar lixo fora. Então a situação é reduzir o nosso lixo, reduzir nosso consumo, reduzir nossas compras, nos conscientizarmos como cidadãos, investir na pesquisa em desenvolvimento sustentável, as empresas investirem cada vez mais, tá bom? Estou repetindo meu e-mail aqui, qualquer coisa mandem e-mail para mim que a gente responde com muito prazer, tá legal? Agradecer a presença de todos, tá? Qualquer coisa, só entrar em contato com a gente. Muito obrigado por todos, espero que possa ter contribuído de alguma forma para vocês. Um grande abraço para todos e até a próxima.